Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para juntos fazermos a prática do Evangelho no Lar, como uma forma de convite para que todos nós possamos também fazer essa prática nos nossos lares. Basta escolher um dia da semana, um horário que fique bom para você, se vai ter mais pessoas participando com você também, e fazer uma prece inicial, a leitura de um trecho do Evangelho, comentário sobre o que sentiu, como trazer aquele trecho do Evangelho para a sua vida, para o seu dia a dia, e uma prece final. Se for fazer sozinho, a gente sabe, sozinho mesmo nunca estamos, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor está sempre com a gente. Então fazemos uma prece em voz alta, né? Fazemos uma leitura em voz alta, assim como os comentários, né? Sim, os espíritos superiores podem acessar os nossos pensamentos, mas a gente sabe que não se dá assim tão simples, não é assim tão fácil, então facilitamos, né? Bem, eu vou trazer para cá, meus amigos, o convidado dessa noite, especial para todos nós, que é o estudo do Evangelho Rede Vivo, que acontece na nossa casa às segundas-feiras, às 20h30. Estamos juntos todas as semanas, né, Timolau? Um prazer ter você aqui. Boa noite a todos. Prazer também estar aqui, mas principalmente a alegria de poder participar e de ser útil. Que bom, querido. E esse tema que a gente vai falar hoje, ele é muito especial e nós tivemos a oportunidade de estudar esse tema no Evangelho Rede Vivo quando nós tratamos das bem-aventuranças de Jesus. Então, né, bem-aventurados os aflitos, nós tratamos, né, um bom pedaço sobre as causas atuais das aflições. Então, vamos resgatar um pouquinho desse estudo, de como ele nos tocou na noite de hoje, né, de uma forma resumida, é claro. Então, dando boa noite a todos que vão chegando por aqui, a Nani, Giancarlo, a Camila, a Suzete, Juliana, a gente não consegue dizer o nome de todos, né? A Norma, Giovana, também Tônia. Muito bom todos os amigos aqui reunidos. E eu convido a todos juntos, então, para a gente fazer a prece inicial. E eu gostaria de pedir, Timo, se você pode fazer a prece para a gente? Pode ser? Pois não. Muito bem. Busquemos então agora, elevando os nossos pensamentos, nos unir a toda a equipe espiritual que assiste e nos acompanha nesse trabalho tão importante, para que juntos roguemos ao Pai a sua permissão para darmos continuidade a esse trabalho na noite de hoje, agradecendo pelas oportunidades que nos são dadas em todos os momentos da nossa caminhada, agradecer pela oportunidade da vida e rogar, Senhor, que essas boas energias que emanam dos trabalhos mais profundos, dos trabalhos mais bem elaborados lá da Casa Espírita, possam alcançar e envolver todos os irmãos em dificuldades, em especial aqueles que nos vêm à lembrança nesse momento, para que todos nós tenhamos sempre a força e a determinação para buscarmos a nossa melhoria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como perdoarmos quem nos ofende. Não nos deixes sucumbir às tentações. Livra-nos de todo mal, e assim seja. E assim, agradecidos, rogando amparo e proteção, nós iniciamos a parte objetiva do nosso trabalho. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Timo. Vou aproveitar para dar boa noite para os amigos que foram chegando aqui ao longo da prece. A Suzana, o Aurélio, a Lucimar, a Gladete, a Sandra, Pati, o Anthony, muito bom estar com vocês aqui, Ivete também, a Sônia. Bem, gente, muito bom, né? Essa reunião de domingo aquece os nossos corações, né? Todas as semanas. Então, vamos fazer a leitura
Do item 4 e 5, eu não vou ler na íntegra, mas eu vou ler um bom pedaço dos itens 4 e 5 do capítulo 5º. Capítulo 5º do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mais longo capítulo do Evangelho. Não é à toa, né? Porque ele trata de um tema que é as nossas vidas, né? As nossas encarnações aqui nesse planeta. Então, falamos semana passada da justiça das aflições, estamos falando das causas atuais das aflições. Semana que vem falaremos das causas anteriores das aflições, ou seja, causas que vivemos hoje, mas que foram questões que ou nos ocorreram, né, resgates que estão acontecendo agora de questões do passado. E o esquecimento do passado, enfim, esse capítulo, ele é, de fato, para quem quer entender mais sobre a vida, né, a nossa vida verdadeira, ele é um ponto de partida e um lugar de retorno frequente para todos nós. Então vamos lá ler sobre as causas atuais das aflições, que diz assim Kardec para a gente. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitas são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta, por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente a fonte dos males que os afligem e verão, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. E aí, mais adiante, Kardec diz assim, já no item 5: Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que nas pequenas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. E a leitura segue, né? E a gente convida a todos que leiam na íntegra, porque cada vez que a gente lê esse texto, a gente sente no coração um alerta, um despertar. Então, Timo, eu gostaria de começar te perguntando, né? O que são aflições? Né? Que fala as causas atuais das aflições. O que são essas aflições? O que são essas causas atuais, né? Do que nos aflige? Primeiro, eu acho que nós devemos lembrar que
as aflições são dificuldades que nós encontramos no caminho, né? As dificuldades que nos deixam, às vezes, fora do eixo. Mas uma coisa fundamental é nós lembrarmos, o capítulo 5, como tu disseste no início, é o mais extenso de todo o Evangelho. Né? Nós temos lá no capítulo 3, no capítulo 4, melhor dizendo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, precisamos nascer. Depois nós vemos as aflições. Né? E depois, no capítulo 6, as consolações. Mas o capítulo 6 ele é o menor de todos. Por que ele é o menor? Porque se nós entendermos o que é as aflições e conseguirmos superar as aflições, nós nem precisamos do capítulo 6. É só uma explicação. Porque a consequência normal do entendimento das aflições já nos traz a consolação. Ora, o que nós temos aqui na leitura de hoje? Diz assim: remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Então, basicamente, está dizendo para nós que ninguém é vítima. Não existem vítimas. Existem consequências dos nossos atos. Os Espíritos nos dizem, em várias ocasiões, que todos nós, quando reencarnamos, ou seja, voltamos aqui para a carne, nós vemos com um trabalhinho para ser feito, um só, para consertar um pequeno defeito. E nem sempre conseguimos consertar. Aliás, voltamos às vezes com outros para serem consertados, não tendo consertado aquele que ficou. Por quê? Porque nós temos aqui, ele nos diz, né, dissensões, disputas funestas, suscetibilidade, ou seja, orgulho, vaidade. Só isso. Só isso. Nós perdemos as oportunidades porque deixamos de prestar atenção no que é melhor para nós. Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio eu acho que é o maior presente que ele poderia nos dar. E ele nos deu. Ah, mas Deus está me castigando. Eu estou sofrendo porque ele está me castigando. Mas Deus vai castigar? Não diz que nós não sabemos que Deus é só bondade e justiça? Ora, se ele está me castigando, por que ele só castiga a mim e não castiga o outro? Por que só eu estou sofrendo isso? Por que só essa coisa acontece comigo? Porque alguma coisa existe na raiz daquele problema. Então, aqui no próprio capítulo diz, remonta todos os passos para descobrir o que é que está resultando nesse problema agora. Se eu conseguir resolver isso, eu vou conseguir saber onde que está a solução. Então, eu vou buscar a solução. E a aflição, ela deixa de existir, porque aí eu consigo resolver o problema e eu nem sempre vou resolver, é verdade, né? Vamos ser mais honestos. Eu vou buscar uma solução. Eu vou saber como buscar a solução. Então, já não é mais uma aflição, é uma busca para uma solução. E deixa de ser uma aflição, passa a ser uma solução. E aí eu vou resolvendo os meus problemas. Porque todas as coisas que existem, tudo que nós temos, tudo que nós sofremos, tudo, sem exceção, é consequência dos nossos atos. Se eu me preparo na vida presente, quando eu começo lá no primário, vou fazendo primário, ginásio, lá, nem é mais ginásio hoje, né? Mas enfim, eu ainda sou um pouco digamos, mais antigo, né? E chego numa faculdade, me preparo, me deixo envolver nos estudos, eu vou estar me preparando para uma solução boa para o meu caminhar. Eu vou ter condições de poder encarar as dificuldades. Agora, no momento em que eu deixo de lado isso, que eu assim, não tenho tanta vontade, as dificuldades, por não ter feito isso, elas vão aparecer. Eu vou ter mais dificuldades de conseguir um emprego bom, eu vou ter mais dificuldades de poder me relacionar com as pessoas, eu vou entender menos as coisas que acontecem ao meu redor, porque eu não me instrumentei. Né? A mesma coisa acontece. Quando eu vou aprendendo aquilo que Jesus nos disse, porque ele nos disse, né, que ele sempre estaria conosco, mas eu preciso estar com ele. Se eu não estiver com ele, não adianta nada. Às vezes dizer assim, conheci Jesus e vai resolver minha vida. Não.
Eu preciso entrar no pensamento, o que que Jesus faria nesse momento, né? É essa a diferença. Eu sei que é difícil. Olha, eu não estou falando que eu faço, não. Eu estou falando que é melhor. A gente está tentando o tempo todo, né? É difícil. É bem difícil. Mas essa é o ponto básico que nós temos que buscar e trabalhar em nós, nos instrumentarmos. Porque bem-aventurados os aflitos não quer dizer que todos nós, então, porque todos somos aflitos, né? Todos nós estamos bem-aventurados. Não, não. Como é que acontecem as nossas dificuldades? Nós erramos, né? Ou seja, infringimos a lei de Deus, porque nós não ofendemos Deus e não ofendemos o próximo, ofendemos a lei de Deus, né? É só a lei de Deus que será ofendida. No momento que nós ofendemos a lei de Deus, nós precisamos fazer uma reparação. Mas para que haja reparação, nós temos que nos arrepender. Como nós não nos arrependemos, não podemos partir para a reparação. Ou seja, nós entramos na dificuldade. Tá? Entramos na dificuldade. Para que sintamos na pele a dificuldade, para então entrar no arrependimento, para depois ir para a reparação. Ou seja, em vez de ter duas etapas só, arrependimento e reparação, nós fazemos três. E aí é que vem a aflição. É ali nesse momento. Né? Então é bastante interessante, porque Kardec nos deu tudo mastigado, gente. Né? Ele simplesmente trouxe o pensamento de Jesus de uma maneira muito explícita, muito clara, que facilitou demais para nós. É mesmo, Timo. E, nossa, como a gente conversou sobre esse assunto, né, no estudo do Evangelho Redivivo, foram várias semanas. Eu vi que a Ana Carol entrou aqui, oi, minha querida, boa noite, também participou dessas conversas. E a gente chegou num esqueminha, né, mental que a gente foi criando ao longo das semanas, que tinha a motivação ou causa do que nos acontece, o que nos acontece realmente, né? Que daí vai ser aquela aflição, aquela situação que nós estamos passando, como nós encaramos e o resultado. E aí, em cada uma dessas colunas, a gente tem as opções, né? Então, a motivação ou causa pode ser de planejamento reencarnatório, a gente vai passar por uma prova, por exemplo, para aquisição de uma virtude. Essas provas são inevitáveis, tá? Todos nós passamos, né, ao longo aí das encarnações, assim como o estudante, né, o Timo deu exemplo aí da universidade, então o estudante ele tem que ir nas aulas, né? Ele tem que frequentar as aulas, ele tem que fazer a leitura daquela bibliografia, ele tem que adquirir aquele conhecimento. E nós, enquanto espíritos em evolução, temos que adquirir as nossas virtudes de alma, né? Os nossos sentimentos nobres, as nossas, né, grandes motivações, ocupar o nosso espaço nesse universo maravilhoso, né? Como co-criadores, né? Que é isso que Deus quer para todos nós, mas nós temos que estar no caminho do bem para ter, né, esse diploma. Então, vamos ali adquirindo, reencarnando, adquirindo essas virtudes. Mas, por vezes, nos desviamos, e aí tem a aflição, ela pode vir dessa prova, sim, porque não é fácil, né? Passar por essas provas, mesmo elas sendo planejadas e sendo tudo para o bem, não é fácil. Delas pode vir aflição, né? Concordemos. Mas essa aflição pode vir também de uma situação que nós criamos, que é isso que Kardec está dizendo aqui, ó. Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então, é tudo aquilo que o Timo já listou para a gente, né? Ah, não combatemos as más tendências. Ah, tivemos uma intemperança, um excesso. Essa do excesso é típica, né? Eu confesso para vocês, a gente estava numa jantinha aqui com os nossos amigos vizinhos, o meu pratinho podia ter sido menor, né? Cometi ali um excesso, a gente já se sente um pouquinho incomodado. É ou não é? Né? Então, tomei até água, gente, que faz bem. Tomei água demais, um excesso. Não estou me sentindo muito bem, né? Então, a gente tem que aprender até nisso. Até lidar com a matéria, a gente tem que aprender, né? Então, que dirá com as emoções, né? Com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Nesse quesito, muitos de nós ainda não tá na faculdade. Né, na questão da disciplina do pensar e do sentir, às vezes a gente está lá na educação infantil. E tudo bem também, faz parte. Estamos no caminhar, né? Mas temos que passar por esse processo e por vezes tropeçamos.
nesse caminho, né? Tropeçamos e aí desses tropeços vêm as aflições. Mas o que eu queria trazer são as outras duas colunas, as últimas duas colunas que a gente coloca lá no estudo, que é como nós encaramos essa aflição e o resultado disso. Para mim, esse estudo foi transformador, porque a gente olha para a aflição e a gente tem duas formas de encarar, principais. Uma delas, tá? Que é o que todo mundo quer, é olhar para a aflição e se resignar. O que é ser resignado? É aceitar, é entender que ela existe por uma causa, e agora o que eu vou fazer com ela, né? Isso é resignação. Qual que é o contrário disso? Qual que é o outro caminho que a gente pode tomar? É a revolta. E aí a coisa complica um pouquinho, né? Quando eu olho para a aflição e porque eu, né, me coloco nesse papel de vítima que o Timo trouxe, né? Só comigo, e Deus não me ama, e tudo de errado, e eu passo a agir de maneira, né, a querer transbordar a minha aflição, tornando a minha vida mais aflitiva e a vida dos outros também. Aí a gente começa a agregar mais problemas, né? A gente para de querer resolver e começa a complicar. Isso acontece com todos nós, tá, gente? Com todos nós, né? Mas, então, tem essas duas formas de encarar. Ou a gente se resigna mediante a aflição, ou a gente se revolta. O que acontece quando a gente se resigna mediante a aflição? A gente vai aprender com essa aflição. A gente vai crescer. A gente vai evoluir. Essa é a consequência da resignação, né? É a conquista de virtudes e de uma fortaleza ali, né? Então, eu tenho ali a situação que me aconteceu, eu olho para ela com objetividade, posso ter sido a pessoa, né? Posso não, sou a pessoa que causou, posso ter causado isso agora, pouquinho tempo atrás na minha vida, como posso ter causado numa época que eu nem me lembro. Mas eu provoquei e eu estou vivendo as consequências, mas eu vou encarar de frente essas consequências e eu vou, quem sabe, até fazer algo bom com isso, né? E aí, então, eu aprendo. O contrário, de novo, a revolta, o que acontece? Acontece o sofrimento, né? Que tem aquela velha máxima, né? A gente ouve isso quando nas palestras da doutrina, a dor todos passam, o sofrimento é opcional, né? Então, se a gente se revolta, a gente tem o sofrimento. E esse sofrimento, às vezes, vem também com a estagnação. Ou seja, se eu estou sofrendo, eu não estou aprendendo. Eu estou ali, ó, no mesmo ponto, vivendo e revivendo aquela aflição. Então é isso. Como é que eu saio do sofrimento? Se eu estou nessa situação. Aí tem a palavrinha mágica que o Timo nos trouxe. O arrependimento. Então eu posso me arrepender, né? Então assim, opa, me dei conta de que eu estou nessa situação. Me dei conta que eu não sou vítima. Que Deus é só amor. E eu posso mudar, né? Mas isso precisa passar pelo arrependimento, que o arrependimento nada mais é do que aquele cair de ficha, né? Opa, peraí, eu tenho um papel aqui. Eu tenho um papel aqui. Não só fui causador, como posso mudar. Esse é o arrependimento. E aí eu vou agir, né? O arrependimento nos move. Nos move para quê? Para uma possível expiação, para a gente... Às vezes não precisa da expiação, a gente muda agora, né? E passa a viver uma nova realidade agora, né? Que maravilha, se pudesse ser assim. É interessante na doutrina espírita que às vezes a gente tende a remeter tudo que nos acontece a uma vida anterior, e isso não é verdade, né? Que essas páginas nos trazem isso. Opa, nem tudo é vida anterior, gente. Tem coisa que a gente está, né? A gente está tropeçando agora. Acabou de tropeçar, aqui é a queda, né? Então, tem isso. E outra, eu não preciso esperar a próxima vida para recuperar, né? A gente está aqui, estamos vivos, estamos encarnados, temos a oportunidade nesse momento. Se a mudança acontecer hoje mesmo, eu começo a viver as consequências positivas dessa mudança, esse crescer, esse aprender. Então, esse estudo, gente, foi maravilhoso. Claro que é importante que a gente diga que nem sempre a gente vai se arrepender estando nesse estado de sofrimento, nessa estagnação. O que vem a acontecer se não tem arrependimento? Aí tem as reencarnações compulsórias, aí tem a lei divina, a misericórdia divina agindo sempre a nosso favor, né? Mas
mais ou menos por aí, né, Timo? Tem mais alguma coisa aí que a gente falou que você gostaria de acrescentar? Tem uma coisa que eu acho muito interessante lembrar, que a expiação só vem quando não existe o arrependimento. Ela vem para nos alertar que nós estamos no caminho errado. E aí nós sentimos a dificuldade para poder chegar no arrependimento para depois ir para a reparação. Então, essas coisas que nós vemos todas, nós vemos que nós reclamamos que Deus não é justo, mas nós não olhamos para nós. Nós temos o livre-arbítrio. Nós somos responsáveis por cada coisa que nos acontece. Não existe ninguém que seja vítima. Não existe. Ah, mas o coitado lá, mas a fulano lá me magoou. Não, peraí, tudo bem. Mas o que é o verbo? O verbo magoar. Eu magoo, tu magoas, ele magoa. Eu magoei. Ou seja, eu me magoei com alguma atitude da pessoa, mas não foi ela que me magoou. Né? Então, isso é muito importante perceber. Depende de como eu olho cada coisa, depende de como eu vejo cada coisa. Ah, mas eu fico bravo. Não, tudo depende de como eu encaro as coisas, de como eu vejo. Nós temos que lembrar uma coisa que eu acho que é fundamental. A nossa vida é uma só. Nós só temos uma vida. Nós somos seres eternos, né? Nós temos uma vida direta. As encarnações são breves momentos que nós viemos aqui para a Terra, ok? Se nós chegamos aqui breves momentos e a nossa vida é eterna, ora, o sofrimento também vai ser rápido e vai passar. Então não faz parte da vida eterna. Então por que vou sofrer com isso? Eu preciso olhar com objetividade. Não, tudo passa e passa muito rápido. É impressionante. Coisas que pareciam que iam nos destruir, de repente são uma simples lembrança que nem faz mais parte daquilo que me movimenta, que me leva para frente. Agora, se eu parar dentro de um determinado movimento e ficar remoendo, 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 aí pode ter certeza. Como a Emília falou, nós paramos. Nós não saímos do lugar. E se nós não saímos do lugar, nós não crescemos. Essa é a única coisa que Deus determinou para nós: crescermos só. O resto é por nossa conta. Nós somos co-criadores do mundo. O mundo que nós vivemos é reflexo dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Então, se o mundo não está legal e está ruim, se a minha vida não está boa, não tá, eu tenho que mudar a minha atitude. É eu que tenho que mudar. Então, as causas atuais não são mais nada além do que resultado daquilo que eu penso, daquilo que eu faço. Não posso culpar ninguém. Por mais, mas a fulana me abandonou, meu filho é ingrato, não faz mal. Eles têm as atitudes deles. Eles são responsáveis por eles. Agora, eu não posso sequer olhar para eles com raiva, porque eles estão ainda num patamar de dificuldades que eu tenho que buscar ajudar. Só isso. Esse é a grande dificuldade. Jesus disse que o grande mandamento é o amor. Ora, é difícil amar? Claro que é. Porque ainda nós não aprendemos sequer a gostar de quem está perto de nós. Imagina amar. Mas precisamos aprender. Precisamos tentar todo dia, todo dia. A pessoa fez alguma coisa de ruim para mim, não tem problema. É aquela história do táxi, o cara está dirigindo o táxi e aí passa um outro, dá uma fechada e xinga e tal, e o passageiro diz: o senhor não vai, não vai retrucar, não vai falar nada. Ele disse: não, ele está mal, ele está ruim, ele está carregando lixo, deixa ele levar o lixo dele. Então, é isso. Né? Deixa a pessoa seguir o caminho dela. Não traz aquele lixo para ti. Não busca se sobrecarregar, mas sim se aliviar. E se puder aliviar o lixo do outro, alivia. Alivia. Mas sem trazer para ti. Esse é o importante. É construir. Nós queremos um mundo melhor? Queremos. Mas o mundo melhor só vai nascer de acordo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Principalmente os nossos pensamentos, né? Porque as nossas atitudes são reflexo daquilo que nós pensamos. Desculpa, eu falo demais, né? Ai, Timo, que delícia te ouvir. Muito bom. E é interessante, gente, só queria comentar que a gente fala aqui e a gente vai se escutando, né?
E é para todos nós, é a todo momento, né? Não pensem vocês que aqui a gente está lendo aqui, a gente já assimilou, já vive isso, sabe? Falando por mim aqui, né? Tem um longo caminho, mas é tão gostoso a gente poder ler e lembrar. E eu estava aqui pensando, lembrando de uma situação que aconteceu essa semana comigo no trabalho, né? O Timo falar expectativas sobre o outro, né? A gente tem expectativas, né? E a gente ainda não aprendeu a não ter essas expectativas, né? Mas é um aprendizado que a gente ainda vai adquirir, né? Tá ali, tá logo ali. Já mora dentro de nós, falta começar a viver. Mas é isso, né? E o Fernando disse aqui que acha que chegou tarde. Fernando, fica tranquilo, fica gravado, tá? No perfil da associação, esse vídeo inteirinho desde o começo. E quem não viu semana passada a Justiça das Aflições, que foram os primeiros itens do capítulo, vale a pena retomar lá o que o Rude, né, o Rudinei e a Júlia conversaram, que foi maravilhoso. Só queria pontuar duas coisas rapidinhas sobre esse tema, antes de passar para o Timo para as palavras finais, que Kardec nos diz que o homem é sempre punido pelo que pecou. Eu só queria esclarecer a questão do pecar, porque a gente às vezes fala de pecado e remete a uma noção nova sobre essa palavra que foi adquirida por nós ao longo dos últimos séculos aí. E na verdade, assim, o pecar nada mais é, quando a gente vai olhar lá na origem, né? É a palavra que designa desvio, desvio de rota. Né? Então existia uma rota e essa rota ela foi desviada, que nada mais é do que a gente sair do caminho reto, né? Ou por algum instante descumprir a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? A lei de justiça, amor e caridade, né? Então a gente em algum momento a gente não amou, né? Em algum momento a gente não agiu no bem. E aí esse ato que pode não ser punido na lei humana, pode não ser nem percebido pelos outros, a nossa consciência registra. Então, o punido é a lembrança da nossa consciência, porque a lei de Deus mora dentro de nós. Deus nos criou e a lei de Deus ressoa dentro de nós. Nós sabemos ela, nós conhecemos ela, nós estamos aprendendo a cumpri-la, aprendendo a vivê-la, mas nós sabemos sobre essa lei, né? O certo e errado, essa noção, nossa consciência tem. E aí, quando a gente não age no bem, quando a gente escolhe o caminho que não é o caminho reto, isso fica registrado em nós e nós nos cobramos. E nós somos os nossos piores juízes. Então é isso que aqui Kardec está dizendo, o homem é punido pelo que pecou. Significa, a nossa consciência nos lembra e nos cobra um fazer novo, né? E um fazer melhor a partir do nosso erro. E aí eu lembro de uma obra do André Luiz, que é muito bonita, que é Ação e Reação, em que a gente tem o caso muito grave de um rapaz, né, de um homem, que herda, junto com dois irmãos, todas as fazendas, todas as... enfim, todos os ativos, né, o dinheiro e tudo mais do pai, né, que vem a falecer, eles herdam. E o irmão, ele na ganância, ele tem o ímpeto de acabar com a vida dos dois irmãos para usufruir daqueles bens sozinho. E ele assim o faz. E isso é, né, realmente o pecar, ou seja, ele foi contra, né, a lei de Deus, porque ele acabou com duas encarnações ali, naquele momento, ele tomou uma decisão errada. E ele no plano espiritual vem a sofrer bastante, né? Ali enquanto encarnado ainda também, e depois, enfim, passa-se o tempo, ele vem a ajudar esses irmãos, e o que acontece com essa história e com eles? Ele reencarna e vai receber os irmãos como filhos, podendo restituir a eles a vida e os bens que ele havia, né? Enfim, usurpado. Então essa é a lei de Deus, é a lei de misericórdia, né? Essa punição, gente, ela nunca é da lei de Deus, não é nunca tão doída quanto a da nossa consciência, né? O que vem acontecer com eles, né? Esse resgate, ele é o resgate do amor. Eles vão, como disse o Timo, aprender a amar. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está aprendendo a se amar, né? Então, contando com a misericórdia divina a todo tempo. Então, o que nos acontece, a aflição que nós passamos, podem ter certeza, é sempre a forma que Deus encontrou, que é a forma mais amorosa, a melhor forma possível de nós resgatarmos o caminho do bem, estarmos no caminho reto. Então, Timo, gostaria de te ouvir, assim, só antes de te ouvir, só comentar que a gente perguntou aqui mais cedo,
para o pessoal que nos segue, né? Quais são as aflições, as causas atuais das aflições? E aí a gente teve algumas respostas, né? A Clarice disse que não aplicação das virtudes no dia a dia traz as nossas aflições hoje, né? A Ivete disse que é toda vez que nós desviamos das leis divinas, teremos consequências, e essas consequências são as aflições. A Gabi disse que a busca pela felicidade nas coisas materiais vai nos trazer aflições. E, Timo, você também disse que o mau uso do livre-arbítrio nos traz, né? Consequências e aflições. Mas eu queria te ouvir aqui no nosso encerramento. Eu acho que todas as colocações, elas são pertinentes, né? Todas elas. Porque, na verdade, quando nós fazemos qualquer coisa que fira a lei de Deus, nós estamos saindo do caminho, como tu dissesse. Só isso. Ora, Deus é bondade infinita, mas extremamente justo. As suas leis são imutáveis. Deus poderia fazer com que todos nós saíssemos perfeitos? Sim, mas na sua bondade infinita ele nos permitiu construirmos a nós mesmos. Ele nos deu a vida e nos deu a oportunidade. A única coisa que ele determinou, que a única determinação, seja a determinação única que nós temos, é crescer. Essa é a única. Se nós conseguirmos entender isso, e se nós entendermos que tudo depende única e exclusivamente dos nossos atos, daquilo que nós fazemos, nós vamos deixar as aflições de lado, não deixar o sofrimento, tá? Deixar as aflições, eliminando a dor e seguindo em frente, construindo, porque o importante é encontrar saída, é construir as soluções, é ver onde que está o problema. Ah, mas isso aqui está me incomodando, Pode perceber, é sempre recorrente aquilo. As coisas não acontecem só uma vez, elas são sempre recorrentes. Enquanto eu não superar, ela vai se apresentar, e vai se apresentar, e vai se apresentar, até que eu consiga superar. Maravilha, como Deus é bom, né? Ele nos permite sempre tentarmos novamente, novamente e novamente. Ora, aqui diz que pecado, né? Mas pecado, não existe esse pecado no sentido que nós estamos entendendo. A Emily explicou muito bem, maravilhosamente bem, porque pecar é sair do caminho, só isso. E o que é sair do caminho é contrariar a lei de Deus. Nós queremos felicidade? A felicidade é seguir a lei de Deus. O Evangelho não existe manual melhor, né? Não existe. É o manual de bem viver. Não tem nada, porque eu não gosto de religião, não gosto. Tudo bem, não precisa gostar. E nem precisa seguir nenhuma religião. Siga o que o Evangelho diz, está tudo bem. Porque vai viver muito bem, vai viver muito tranquilo, porque é um manual de bem viver única e exclusivamente. Jesus nos deu esse presente. Sabemos usar, é o que importa. Que coisa boa. Obrigada, Timo, por estar aqui com a gente. Agradecendo a todos que passaram aqui esses minutinhos conosco, registrando a mensagem de gratidão do seu França, da Gladete, da Giovana, da Nani. Muito bom, diz a Nani, começarmos a semana com outra energia. É mesmo, né? Que bênção que é o Evangelho. Fica aí de novo o convite para nós fazermos essa prática nos nossos lares, né? Tá aqui a Rose que faz o Evangelho comigo às quartas-feiras. Rose, bem-vinda, coisa boa. É bom demais, gente. Transforma mesmo o nosso lar, né? As nossas relações, a forma como a gente encara a vida. E é muito interessante que a gente às vezes passa uma dificuldade, né? Ao longo do dia, vai, né? Senta com a família, abre o Evangelho aquela noite, aparece ali a instrução que a gente estava precisando. Né? Então é o momento da gente convidar a espiritualidade amiga para os nossos lares, convidar Jesus para os nossos lares e para o nosso coração. Então eu agradeço novamente e vou convidar para a gente fazer a prece final. E nessa prece a gente faz, né, ao longo dessa semana agora na nossa casa, na nossa campanha Prece Amiga, estaremos orando pelo grupo do trabalho de tratamento espiritual das terças-feiras às 7 da noite, né, que é coordenado pelo Flávio. Toda semana a gente tem um grupo diferente que a gente está fazendo prece. Essa semana será o grupo de tratamento espiritual das terças-feiras às 19 horas. Então, agradecemos a espiritualidade amiga da casa por preparar esse encontro, por nos abençoar com tantas oportunidades
de aprender o Evangelho de Jesus, por estar sempre com a gente ao longo da semana. Agradecer especialmente aqui o amigo Timolau pelos ensinamentos, por trazer da sua experiência, dos seus estudos, compartilhar com a gente. E pedir que nessa semana nós tenhamos muita paz, muita leveza e um novo olhar sobre as nossas aflições. Que possamos olhar para situações que nos trazem esses incômodos, que nos trazem dor, que nos trazem qualquer tipo de angústia, de aflição, e olhar com um novo olhar. Olhar com agradecimento, olhar de uma forma curiosa, olhar de uma forma questionadora sobre o que podemos aprender com essas vicissitudes, com o que se passa conosco e como podemos nos resignar, aceitando aquilo que não podemos mudar e agindo e mudando aquilo que compete a nós mudar. Agradecemos novamente aos nossos anjos da guarda por nos acompanhar e nos proteger. Que tenhamos todos uma excelente semana e até o próximo domingo. Que assim seja. Bem, obrigado a todos, principalmente pelas boas energias e boas vibrações que mandaram para nós. E obrigado, Emília, pelo convite, por partilhar comigo isso. Que bom, amigo. Obrigado também. E até mais. Até Até a mais. Boa próxima. semana a todos.